revestimento. Qual foi o problema que causou isso daí? Esse problema, ele pode se repetir? Esse problema, ele pode ser evitado? Então, todas essas perguntas você tem que fazer, certo? E para isso, existe um métodozinho muito bacana, que eu gosto bastante, que é o método Ishikawa, né? Que o pessoal chama de espinha de peixe, tá? O que esse método consiste? Você vai colocar o seu problema, né? Tipo, acabou o revestimento. Aqui embaixo, num lado, você vai fazer uma linha e você vai estabelecer todas as áreas que poderia ter causado esse problema, né? E para criar categorias, né, dentro da espinha de peixe, para você conseguir estabelecer, então, de onde veio esse problema, tem o 6M, que seria meio ambiente, né? Meio ambiente, máquina, vou botar a máquina de cá, que é mais curtinho, mão de obra, método, material e medida. Essas categorias você pode criar da maneira que você achar melhor, tá? Tem várias outras os tipos de categorias, você pode simplesmente criar como se fosse um processo, entrada, saída, fornecedor, cliente, stakeholder, sei lá. Você pode criar as categorias da maneira que você achar mais pertinente, mas o mais utilizado são os 6M, tá? Então vamos lá. No meio ambiente que ele fala aqui, seria, por exemplo, problemas como a cultura ali, o ambiente mesmo que a pessoa está trabalhando. Então, poderia ser, por exemplo, se você está no espaço confinado, se faltou luz, se está calor, sei lá. Enfim, poderiam ser essas algumas causas aí para outros problemas. Só que no caso do nosso de acabar o revestimento, o meio ambiente ele não vai influenciar, vamos dizer assim. Então, a gente coloca aqui, né, e exclui essa perninha ali da nossa espinha de peixe. O método que a gente utilizou foi o melhor? Foi simplesmente contar esse revestimento os metros quadrados ou foi contado através da paginação a quantidade de peças realmente desse revestimento? Como é que foi utilizado? Qual foi esse método? Então, aqui pode haver um problema, vamos dizer assim. Então, se você for buscando ali nesse método, né, e perguntar, né, tipo, foi feito de que jeito? Foi feito houve um problema de contagem de metro quadrado, vamos dizer assim. A pessoa achou que tinha 30 e tantos metros quadrados de revestimento, mas na verdade tinha 40, enfim, por isso que faltou o revestimento. Daí você vai perguntando por quê. Mas por que contou errado? Porque não tinha outra pessoa para ajudar. Por que não tinha outra pessoa para ajudar? Porque só tem essa pessoa que faz o detalhamento. Enfim, você pode criar, então, soluções para cada categoria que possa fazer com que esse problema nunca mais se repita. Vamos dizer que a pessoa que é responsável por fazer o detalhamento fez a contagem da maneira errada, tá? Então, metro quadrado ali contou a menos. E daí você começa a se perguntar também se talvez não tivesse sido melhor você também criar uma outra sugestão, né? Não só contar para o metro quadrado, mas contar a quantidade de peças de acordo com a paginação, certo? Então vamos colocar aqui duas possíveis soluções. Duas possíveis causas raízes, né? Que foi no caso aqui dentro do método, o metro quadrado que está errado. Material. Será que esse material tá ruim? Será que esse material, a fornada dele foi feita errada? É um material que tá de má qualidade? Se tem algum problema com o material, aí você vai caçar lá e descobre que o material tá ok. Material, sei lá, vamos dizer que seja de uma empresa grande, enfim, que não tá errado, tá? Medida. Então a gente sabe que foi contada em metro quadrado, mas o metro quadrado tá errado, certo? Então a gente sabe que o método poderia ter sido diferente, ter contado pela paginação ao invés do metro quadrado.
e a medida, né, que são as formas de mensuração desse método, dessa mensuração desse problema, que pode ter sido errada, que no caso a gente contou a metragem quadrada errada, né? Mão de obra. Teve algum erro de mão de obra? Sua mão de obra ela não tem habilidade suficiente para realizar essa atividade, por exemplo, ele não tem habilidade para poder montar esse porcelanato, vamos dizer que seja um porcelanato, esse piso, e por isso que acabou o revestimento, que acabou desperdiçando mais para poder montar ou coisa do gênero. Então você vai buscando. E vamos dizer que não, tá? Então aqui a gente descarta também. Maquinário. Aí você descobre no meio do caminho que o seu guincho estava com amassado ali no cabo de aço. E esse amassado no cabo de aço começou na hora de subir esse material, subir esses revestimentos, essas caixas, ele dava tranco por conta desse amassado no cabo de aço. E nesses trancos acabaram quebrando os revestimentos. Então, você conseguiu identificar aqui nas causas possíveis desse acabou o revestimento, dois problemas, certo? Duas causas raiz. Então, você tem uma causa no seu método, que você simplesmente usou metro quadrado para poder fazer a contagem desse revestimento e não usou de mais de um método para poder ter certeza absoluta que você precisava daquilo, né? Que poderia ser a contagem em si, de acordo com a paginação de quantas peças você vai precisar para saber exatamente quantas caixas você vai precisar. Aqui a gente identificou que a pessoa que fez o projeto ali, né, o detalhamento, fez a contagem desse metro quadrado errado, então vamos dizer que olhando ali no desenho teria que ter 40 metros quadrados, mas na verdade só está computado 36. E a gente descobriu um problema no maquinário também, que o cabo de aço estava dobrado e quando foi subir esse material, ele dava tranco e por dar tranco acabava quebrando esse revestimento. Então desperdiçou além do programado, além dos 10%. Então, somado esses dois problemas, aconteceu o nosso problemão maior, né? Somado essas duas causas, aconteceu o nosso problema aí de acabar o revestimento, certo? Beleza, a gente já sabe então que por conta de três, né? Na verdade, um método que foi utilizado só a medida que foi contada errada e o maquinário que tinha um amassado no fio de aço lá.